meu nome é Julia. Oi, meu nome é Pedro Manuel. E hoje a gente vai pra mais um vídeo de FNAF. Milésimo vídeo de FNAF já com você. Pois é! Quanto mais faz, mais pede, então, né? Meu Deus, gente. E olha que eu tô meio perdido já na história de FNAF, porque já é tanta coisa Com certeza. Se você tá perdido, imagine eu. que não conhece, né? Exatamente. Dia Bora lá, 27. então. Ai, meu Deus. Assim mesmo. Tô fazendo propaganda, que se dane. Eu tô vendo. Bom, gente, é isso aí. Trazendo a versão atualizada do vídeo de fatos e teorias sobre Five Nights at Freddy's. E vamos, obviamente, começar com o primeiro jogo. Já que Então não é a história completa. Eu acho que é a história só do jogo. Vamos ver. acredito que a ordem de lançamento seja a mais simples e eficaz de se explicar a história, pois algumas coisas que não são tão explicadas no jogo vão se respondendo no próximo. Afinal de contas, o próprio Scott Calton já disse que não planejou a história inteira. Então creio que contar na ordem que ele escolheu seja a melhor neste caso. E obviamente eu vou abrir algumas exceções contando alguns fatos que só foram explicados atualmente. São algumas exceções pontuais, obviamente. E se eu deixar algo de fora, será pelo fato de que explicarei no próximo vídeo sobre o jogo. E também, se necessário, Então, resumindo, tem mais vídeo. explicarei alguma coisa com o Survival Logbook, já que esse livro se liga diretamente com Five Nights at Freddy's 1. Já deixando esses avisos claros, se inscrevam aí no canal, dá o like, compartilha e comenta, que isso vai ajudar muito aqui. Se torne membro caso você possa e queira apoiar financeiramente o canal. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Bem-vindo ao seu novo emprego de verão na Freddy Fazbear's Pizza, onde crianças e pais vêm para entretenimento e comida até onde os olhos possam ver. A atração principal é Freddy Fazbear, claro, e seus dois amigos. São robôs animatronics programados para agradar as multidões. No entanto, o comportamento dos robôs tornou-se um tanto imprevisível à noite, e era muito mais barato contratá-lo como segurança do que encontrar um técnico. De seu pequeno escritório, você deve observar as câmeras de segurança com cuidado. Você tem uma quantidade muito limitada de eletricidade que pode usar por noite. Cortes no orçamento corporativo, você sabe. Isso significa que quando você ficar sem energia durante a noite, não há mais portas de segurança e não há mais luzes. Se algo não estiver certo, ou seja, se Fred e seus amigos não estiverem em seus devidos lugares, você deve encontrá-los nos monitores e se proteger, se necessário. Essa é a descrição oficial de Five Nights at Freddy's 1 na Steam. Já nos dando a dica que o local que vamos trabalhar nesse jogo não será o mais adequado ou que a empresa que toma conta se importe muito com os funcionários. Dando esse contexto, você é o novo guarda do restaurante que terá que sobreviver essas 7 noites na pizzaria. Pois é, apesar do nome do jogo ser 5 noites no Freddy's, canonicamente são 7 noites que você tem que passar. O jogo começa lhe apresentando o jornal dizendo: procura-se ajuda. Pizzaria familiar procura segurança para trabalhar no turno de noite, meia-noite até às 6 da manhã. Monitore as câmeras, garanta a segurança de equipamentos e personagens animatronics, não nos responsabilizamos por lesões ou desmembramentos. $120 por semana. E basicamente é assim como Desmembramentos. Sim. Nossa senhora. começamos o jogo. É porque os animatronics no FNAF 1, se eu não me engano, eu não lembro, eles te vê fora do traje. Eles acham que você é um animatronic que não tá no traje. Entendi. Então eles meio que pegam você, colocam dentro do traje e... Ai, tá, entendi. Para lhe ajudar a passar as suas noites, você recebe chamadas do guarda anterior, conhecido como Phone Guy, traduzido o cara do telefone. Ele te liga nas 4 primeiras noites, e basicamente é ele que explica algumas coisas da história do jogo, e também explicando o porquê dos animatronics não andarem durante o dia. Fiquem com as chamadas do Phone Guy para entenderem. Hello? Hello? I wanted to record a message for you to help you get settled in on your first night. I actually worked in that office before you. I'm finishing up my last week now, as a matter of fact, so I know it can be a bit overwhelming, but I'm here to tell you there's nothing to worry about. You'll do fine. So let's just focus on getting you through your first week, okay? Let's see. First, there's an introductory greeting from the company that I'm supposed to read. It's kind of a legal thing, you know. Welcome to Freddy Fazbear's Pizza, a magical place for kids and grown-ups alike, where fantasy and fun come to life. Fazbear Entertainment is not responsible for damage to property or person
Upon discovering that damage or death has occurred, a missing person report will be filed within 90 days or as soon as property and premises have been thoroughly cleaned and bleached and the carpets have been replaced. Blah, blah, blah. Now, that might sound bad, I know, but there's really nothing to worry about. The animatronic characters here do get a bit quirky at night, but do I blame them? No. De tanto escutar esse Funny Guy falando, hoje em dia eu jogo e já desligo a ligação antes dele terminar de falar. Então, Nossa senhora. Porque senão se você for jogar toda vez e não tiver como desligar o telefone, mano, o cara fica falando, e eu sei praticamente as falas inteiras do cara. Bacana. Eu já tô de saco cheio. If I were forced to sing stupid songs for 20 years and I never got a bath, I'd probably be a bit irritable at night too. So remember, these characters hold a special place in the hearts of children and we need to show them a little respect, right? Okay. So just be aware, the characters do tend to wander a bit. They're left in some kind of free roaming mode at night. Something about their servos locking up if they get turned off for too long. They used to be allowed to walk around during the day too, but then there was the bite of 87. Yeah. It's amazing that the human body can live without the frontal lobe. Sim, o lobo frontal. Isso aí é do FNAF 2. Acho que é do FNAF 2 mesmo, onde a Mangle ou o Toy Pony que... Ai, tá, beleza. You know? Now, concerning your safety, the only real risk to you as a night watchman here, if any, is the fact that these... Que raios? Tá igual no vídeo do Cantando Enfadonhos, o fone caiu toda vez, é a segunda vez, hoje eu contei. Bacana. Characters, if they happen to see you after hours, probably won't recognize you as a person. They'll most likely see you as a metal endoskeleton without its costume on. Eles vão provavelmente vê-lo como um endoesqueleto de metal sem seu traje. Nossa. Então, resumindo, eles pegam você e colocam dentro do traje. Aí o que acontece? Se eu não me engano, eles não matam você no jumpscare. Eles te assustam, só que aí entre as câmeras assim, eles vão pegar você e colocar dentro do traje e te matar dentro do traje. Cruzes. Now, since that's against the rules here at Freddy Fazbear's Pizza, they'll probably try to forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear suit. Now, that wouldn't be so bad if the suits themselves weren't filled with cross beams, wires, and animatronic devices, especially around the facial area. So you can imagine how having your head forcefully pressed inside one of those could cause a bit of discomfort. Que a voz desse cara é chato, mano. Parece que tá... The only parts of you that would likely see the light of day again would be your eyeballs. E se eu não me engano, o cara que fazia essa voz era o próprio Scott Calton, o cara que criou o FNAF. Eu não sei ao certo, mas eu acho que é 70% de certeza. Pop out the front of the mask. Yeah, they don't tell you these things when you sign up. But hey, first station of the breeze. I'll chat with you tomorrow. Check those cameras and remember to close the doors only if absolutely necessary. Gotta conserve power. Alright, good night. Hello? Well, if you're hearing this and you made it to day 2, congrats. I won't talk quite as long this time since Freddy and his friends tend to become more active as the week progresses. It might be a good idea to peek at those cameras while I talk, just to make sure everyone's in their proper place, you know. Interestingly enough, Freddy himself doesn't come off stage very often. I've heard he becomes a lot more active in the dark, though, so, hey, I guess that's one more reason not to run out of power, right? I also want to emphasize the importance of using your door lights. There are blind spots in your camera views, and those blind spots happen to be right outside your doors. So if you can't find something or someone on your cameras, be sure to check the door lights. You might only have a few seconds to react. Not that you would be in any danger, of course. I'm not implying that. Also, check on the curtain in Pirate Cove from time to time. The character in there seems unique in that he becomes
more active if the cameras remain off for long? Como é que é? Eu acho que na primeira noite de FNAF não acontece nada, é tudo tranquilo. Na segunda noite, quem ataca é o Bonnie. Ele sempre ataca na porta da esquerda. Na terceira é a Chica. Aí na quarta noite é o Foxy. Na quinta são todos eles. Nossa. Na sexta noite são todos eles, só que um pouco mais atacadinhos. Uhum. E a sétima noite é chamada de Ultimate Custom Night, onde você meio que... Como é que eu te explico? Você coloca níveis. Aí vamos supor, eu quero o Fred no nível 10, eu quero a Chica no nível 9, eu quero o Bonnie no nível 20... Nossa. E assim vai. Uhum. E o pessoal que joga, né? Eu jogo pra caramba, se eu não me engano, são até o nível 20. Aí eles chamam a noite de 4/20, que é todos os animatronics no 20, no máximo. E tem um jogo chamado Ultimate Custom Night mesmo, onde você faz essas customizações de níveis de que os bichos vêm, que são 50 animatronics. 50 animatronics não, são 50 coisas, porque tem mais coisas além de animatronics, e o pessoal coloca tudo no 20. Então fica 50/20. Então, mano, É uma loucura. é uma loucura. Loucura, loucura. Time? I guess he doesn't like being watched. I don't know. Anyway, I'm sure you have everything under control. Talk to you soon. Hello? Hey, you're doing great. Most people don't last this long. I mean, you know. Agora eu entendi quando você quis dizer que esse cara é chato. Pois é. É porque que é chato. Por que tá sendo mais chato ainda? É porque ele colocou uma fala atrás da outra. Aham. No FNAF não. No FNAF a primeira noite tem a primeira fala, na segunda noite tem a segunda fala, e assim vai. Aqui ele tá colocando tudo um VU. Aí eu tô ficando cansado. They usually move on to other things by now. I'm not implying that they died. That's not what I meant. Anyway, I better not take up too much of your time. Things start getting real tonight. Hey, listen, I had an idea. If you happen to get caught and want to avoid getting stuffed into a Freddy suit, try playing dead. Esse negócio de tentar fingir de morto é mó legal. Porque quando acaba a energia, você ainda tem um tempinho ainda. Você tem até 6, você tem que ficar de meia-noite até as 6. Até as 6 da manhã. Dependendo do horário que as luzes acabam, você pode ficar parado. Pra você ver se você tem a sorte de virar para 6 horas da manhã e você conseguir passar a noite. Uhum. Então você tem que ficar parado, você não pode ficar mexendo. Se você ficar mexendo, ele vai te atacar. Mas se você ficar parado, tem a chance de não acontecer nada. Aí você tem que ficar tipo, você vai, você tá olhando a câmera, aí você para. Só deixa a câmera parada. Aí você fica só aqui, ó. Passa. Porque você escuta a música do Fred todinha tocando. Aí do nada dá aquele silêncio. Aí você fica, minha nossa senhora. Vai dar ruim. Tipo, vai dar ruim. Eu já passei a noite quase toda. Puta merda. Aí do nada você escuta pim, 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 pim. Aí no que você abre o olho assim, tá o reloginho mudando de 5 para 6, assim. Nossa senhora. Aí bate aquela felicidade do tipo, passei! Aê, carai. You know, go limp. Then there's a chance that maybe they'll think that you're an empty costume instead. Then again, if they think you're an empty costume, they might try to stuff a metal skeleton into you. I wonder how that would work. Yeah, never mind. Scratch that. It's best just not to get caught. Okay, I'll leave you to it. See you on the flip side. Oh, hello. Hey. Hey, wow, day 4. I knew you could do it. Hey, listen. I may not be around to send you a message tomorrow. It's been Penny. a bad night here for me. Penny. I'm kind of glad that I recorded my Penny. when I did. Do me a favor. Maybe some Sério? Não vem que eu tenho que você começou a vídeo comigo. Tio. sometime you could check inside those suits in the back room. I'm gonna try to hold out until someone checks. Maybe it won't be so bad. I always wondered what was in all those empty heads back there. You know. Oh no. Na quinta noite, após a morte de Phone Guy, os animatronics deixam uma mensagem distorcida, que em si não tem nada demais, foi feita mais para causar medo ao jogador.
Nas noites 6 e 7 não tem chamadas por motivos óbvios. Phone Guy morreu. Após as chamadas, podemos Graças a Deus. É óbvio. Por quê? Porque morreu. Graças a Deus que ele não fica hello, hello, hello. Oh. entender que os animatronics podiam andar durante o dia. Porém, com a mordida de 1987, eles foram proibidos de andar durante o dia, já que a vítima foi atacada diretamente por um animatronic, nos indicando que o jogo se passa alguns anos após esse incidente. E apesar de ter seu lobo frontal arrancado, a vítima sobreviveu. Com essas chamadas, também podemos dizer que a franquia da Fazbear Entertainment, empresa dona da pizzaria, já existia no ano de 1987. A data no qual esse primeiro jogo se passa é no ano de 1993. Isso é indicado tanto pelo salário que recebemos, quanto em outros jogos ou livros, como FNAF Special Delivery, FNAF 3 e Ultimate Guide, mas já vamos chegar lá em próximos vídeos. Apenas tenham em mente que a data é 1993. Quem poderia ter causado a mordida de 87? Bom, os suspeitos que tínhamos na época de lançamento do jogo eram Freddy e Foxy. Freddy devido a uma das regras do local ser não toque no Freddy, indicando um certo perigo se tocar o animatronic. E também a suposta marca de mão que temos no rosto de Freddy. A marca de mão pode indicar que algum guarda morto anteriormente por Freddy tentou lutar contra ele, já que apesar do Phone Guy dizer que não quis dizer que os guardas morreram, sabemos que sim, guardas morreram na Freddy's antes de você, inclusive o próprio Phone Guy. A morte dos guardas é indicada pelas manchas de sangue no Survival Logbook, que é basicamente o guia dos seguranças da Freddy's de FNAF 1. O próximo... Eu sou doido pra ter esse livro, The Survival Logbook. Outro que eu sou doido também pra ter é o The From the Pizzaplex. Mas só que esses são 8 livros e Nossa. dá preguiça. suspeito temos Foxy. Ele era o suspeito devido a ele estar fora de serviço, sua mandíbula ser grande o bastante para caber a cabeça de uma pessoa dentro dela, porém em FNAF Help Wanted nos diz que Foxy estava fora de serviço apenas por superaquecimento. Também temos Golden Freddy, que é o animatrônico secreto em FNAF 1. Quando colocamos a dificuldade 1987 na noite 7, nós recebemos o jumpscare de Golden Freddy. Porém, essa questão da mordida de 87 será explorada no segundo jogo, então não vamos nos Viu aí? Uhum. O negócio foi no segundo jogo. Foi ou o Toy Bonnie ou a Mango. Ainda não sabe. prender ao autor da mordida nesse vídeo. Vamos falar do nosso protagonista agora. Quando terminamos a nossa quinta noite, recebemos um cheque no valor de $120 para o protagonista Mike Schmidt. Também recebemos um cheque na noite 6 no valor de $120,50. E na noite 7, Mike demitido por mexer nos sistemas dos animatronics, falta de profissionalismo e odor. Ser demitido por odor se deve ao fato do cheiro horrível que os Mike Schmidt, mais conhecido como filho do William Afton. Ah, entendi. Eu ia perguntar quem era isso. Mas aqui Mike Schmidt é um nome que ele usou diferente. Uhum. E por que mau odor? Porque ele estava morto por causa daquelas coisas que já tinha acontecido anteriormente, que o bicho meio que estraçalhou o estômago dele, entrou dentro do estômago e tal, andou com ele até ele apodrecer, depois largou ele lá. Aí o corpo meio que voltou à vida de novo, igual um zumbi. Aí para procurar o pai dele, ele entrou dentro das Fred Fazbear's. Acho que o plural vai ser isso mesmo, se não for, dane-se. Aí ele, mesmo ele todo podrizão, ele tava trabalhando para caçar o pai dele. os animatrônicos possuem, já que Mike mexeu no sistema deles, ele acabou ficando impregnado com o cheiro deles. E sim, eu sei quem é Mike. Porém, vamos nos aprofundar nisso apenas em Sister Location. E sim, o odor dito na demissão é devido ao odor dos robôs impregnado em Mike. Esse odor se deve a 2 fatores. Um deles é que os animatronics, como dito antes, eles matavam os guardas e colocavam nas roupas. E após isso, eles não eram limpos, como o Phone Guy fala. Logo, eles ficavam com um cheiro horrível. Outro fator vamos abordar mais pra frente. Algo que Phone Guy diz é que os robôs lhe enxergam como um endoesqueleto de metal, e que endoesqueletos precisam estar usando os trajes, no qual explicaria o porquê os robôs querem te pegar e te colocar dentro de uma roupa, e nesse processo você acabaria morrendo devido aos cabos e peças de metal nas roupas. Porém, isso é falso, já que na câmera do backstage vemos um endoesqueleto no qual Bonnie nem tenta colocá-lo em um traje, ou sequer liga para sua presença, mostrando que isso dos robôs te matarem por eles estiverem como um endoesqueleto é falso. Então qual seria o real motivo? Bom, Doido. vamos até a câmera 4B.
Na câmera 4B, 4B. vemos além das regras da pizzaria, também vemos uma série de 4 jornais contando um pouco da história. 3 deles contam sobre o incidente das 5 crianças desaparecidas no restaurante, e um jornal contando que a pizzaria atual ia fechar as portas no final do ano. Aqui vamos à descrição dos jornais. Crianças desaparecem em pizzaria local. Corpos não foram encontrados. 2 crianças teriam sido atraídas para a sala dos fundos durante as últimas horas de funcionamento da Freddy Fazbear's Pizza, na noite de 26 de junho. Embora as câmeras de segurança tenham identificado o homem responsável na manhã seguinte, o que levou à sua captura, as próprias crianças não foram encontradas e são dadas como mortas. A polícia suspeita que o homem vestiu o traje de uma das mascotes da empresa para enganar as crianças. Springtrap. Ou Springbone ainda, não era nem Springtrap, porque o cara não tinha morrido ainda. 5 crianças agora desaparecidas. Suspeito é acusado. Agora 5 crianças estão ligadas ao incidente da Freddy Fazbear's Pizza, onde um homem vestido como uma das mascotes do local atraiu as crianças para a sala dos fundos. Enquanto o suspeito foi acusado, os corpos em si nunca foram encontrados. A Freddy Fazbear's Pizza vem batalhando em uma luta difícil para convencer as famílias a voltarem à pizzaria. É uma tragédia, diz a Fazbear. Quem seria o maluco de voltar a essa pizzaria? Eu voltaria. Eu sei, você eu te conheço. E dando um pequeno contexto desse jornal, o jornal diz que o suspeito foi acusado. Lembrando, acusado, não preso. Ou seja, o suspeito não foi preso efetivamente, ele só foi acusado, porém deve ter sido liberado. E isso se deve ao fato dos corpos nunca terem sido encontrados. Pizzaria local é ameaçada de fechar as portas devido à higienização. A pizzaria local Freddy Fazbear's Pizza foi novamente ameaçada de fechar pelo Departamento de Saúde sobre relatos de mau cheiro proveniente dos mais amados mascotes animatronics. A polícia foi acionada quando os pais perceberam algo que parecia ser sangue e muco saindo ao redor dos olhos e da boca dos mascotes. O pai os comparou com cadáveres reanimados. E como o Funny Guy falou, a única coisa que sobraria de você se você fosse colocado dentro do traje seriam os seus olhos e os seus dentes. Pizzaria local ordenada a fechar até o final do ano. Depois de uma longa luta para permanecer nos negócios depois da tragédia que a atingiu muitos anos atrás, a Freddy Fazbear's Pizza anunciou que irá fechar até o final do ano. Apesar de procurar um comprador por um ano, as companhias parecem não estarem dispostas a serem associadas com a empresa. Esses personagens sobreviverão. No coração das crianças, esses personagens sobreviverão. CEO da Fazbear Entertainment. Tendo lido esses jornais, podemos finalmente dizer o que realmente causa o comportamento estranho nos animatronics. O assassino matou 5 crianças e colocou seus corpos dentro dos animatronics: Freddy, Bonnie, Chica, Foxy e Golden Freddy. Assim, as almas das vítimas possuíram os robôs e agora buscam sua vingança. Meia-noite, elas ficam ativas. Elas não se lembram com exatidão do seu assassino, apenas que ele era um adulto. Por isso que quando elas matam os guardas, elas os colocam nos trajes, por vingança. Os corpos dentro dos robôs também é um fator que explicaria o mau cheiro deles. O ano dos assassinatos não é dito. E no final deste ano de 93, a pizzaria foi fechada. O assassino e o traje utilizado nos assassinatos serão revelados em jogos futuros. Então basicamente, este é Five Nights at Freddy's 1. Como eu disse, eu tentei dar o contexto da época sobre os eventos que aconteceram e também com algumas exceções dizendo acontecimentos que a gente sabe por causa de informações atuais. Eu tentei trazer um pouco desse equilíbrio aqui para não ficar muito confuso também e não ficar tão desatualizado assim o vídeo. Mas então, espero de verdade que tenham gostado, espero que tenham curtido. E se você gostou mesmo, se inscreva no canal para mais conteúdos como esse, dá o like, compartilha, comenta, que isso vai ajudar muito. E se puder e quiser, se torne membro aqui do canal. Mas então, até um próximo vídeo e falou! Parece ser um vídeo bem antigo, vamos dizer assim. Vamos ver. Um ano. Não é tão antigo assim. Não. Então ele meio que tá pegando a história de novo pra recontar ela. Uhum. Bom, é um vídeo bem interessante, bem legal. Só que, tipo assim, eu acho meio chato porque ele vai picotando a história. Uhum. E isso de picotar a história que, não, mano, buga demais a cabeça dos outros. Principalmente a minha. Sim, porque quando eu comecei a ver a história de FNAF, eu comecei desse jeito. Eu peguei um corte de um vídeo aqui, aí o vídeo tá aqui. Aí sem querer eu pulei o daqui e peguei lá na frente. Nossa senhora. Aí eu tinha que, mano, não, bugava demais. Te entendo. Mas é isso. Tchau.
Música